mulheres queridas! Sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. Esse programa que foi criado para levar até você um conteúdo encorajador, onde a gente fala sobre diversos assuntos muito importantes para a nossa espiritualidade, nos informa, nos dá muita coisa boa para o nosso intelecto, alimento para o nosso intelecto, mas também traz coisas leves, divertidas, inerentes ao universo feminino. E todo programa eu trago para vocês aqui uma inspiração bíblica. A palavra de Deus é repleta de mulheres extraordinárias e elas têm muito a nos ensinar. Então, bora aprender com a mulher de hoje? A nossa personagem bíblica inspiradora de hoje é Maria Madalena. Algumas pessoas equivocadamente acreditam que Maria Madalena é a mesma pecadora que estava prestes a ser apedrejada. Você se lembra desse episódio? Quando uma mulher é pega em flagrante adultério e é trazida para Jesus a fim de ser apedrejada? Os fariseus estavam testando Jesus e eles trazem uma mulher para ser apedrejada. Você se lembra desse episódio? E algumas pessoas colocam Maria Madalena e essa mulher adúltera como se fosse uma só pessoa. Mas os evangelhos não falam sobre isso. Vamos ver o que os evangelhos nos ensinam sobre Maria Madalena, onde ela é citada, onde o nome dela é citado, onde ela aparece. Muito bem. No evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versos 55 e 56, diz assim: E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Onde que está essa cena aqui? Onde que essas mulheres estavam olhando de longe? A crucificação. Então, no capítulo 27, no verso 56, a Maria Madalena é colocada, então, na cena da crucificação. Jesus está sendo crucificado e Maria Madalena, junto com outras mulheres, está ali observando, assistindo à crucificação. No verso 61 do mesmo capítulo, Maria Madalena aparece no sepultamento, quando o corpo de Jesus é retirado e elas estavam ali. No verso 27, 56, então elas são colocadas na cena da crucificação, na cena do sepultamento e na cena da ressurreição. Mateus 28, 1. Ela aparece na cena da ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, foram ver o sepulcro. Então, Mateus, onde que o evangelista Mateus descreve Maria? Na cena da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Marcos, da mesma maneira, ele descreve em Marcos 15, 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Aqui, Marcos já descreve a presença de Salomé. Em Marcos 15, 47, elas estavam observando onde iam colocar o corpo de Jesus. Então, mais uma vez, elas estavam observando onde Jesus estava sendo sepultado. E em Marcos 16, 1, mais uma vez, ela é colocada na cena da ressurreição de Jesus. Marcos 16, 1 e Marcos 16, 9 descrevem isso. Marcos 16, 9 diz: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, Marcos nos dá essa informação. E essa informação que Marcos nos dá, no capítulo 16, nos é confirmada por Lucas, no capítulo 8, no verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Lucas também descreve outras mulheres no capítulo 8, aí depois do verso 2, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, Marcos nos diz que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, e isso é confirmado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 2, da qual saíram 7 demônios, e Joana, quem era Joana? Mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus
bens. Então aqui nós temos também outro elemento, dizendo que as mulheres que serviam a Cristo também o serviam com seus bens. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 10, diz: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Aqui Lucas está, então, dizendo que as mulheres iam contando para os apóstolos o que tinha acontecido, né? Voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Elas estavam proclamando a ressurreição de Jesus. Então, Maria Madalena, volto a dizer, nos 3 evangelhos, ela é colocada na cena da crucificação, ela é colocada na cena do sepultamento, ela está vendo onde estão colocando o corpo de Jesus, e na cena da ressurreição, quando elas vão ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus, elas então se deparam com o sepulcro vazio, e Jesus se revela a Maria Madalena. E no Evangelho de Marcos e Lucas, nos dão uma informação a mais sobre Maria Madalena, que ela havia sido liberta de 7 demônios. O evangelista João também cita Maria nas mesmas circunstâncias. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, a gente deixa claro aqui pelos evangelistas que as mulheres estavam aos pés da cruz. Elas estavam ali assistindo a crucificação de Jesus. E no primeiro dia da semana, João 21, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Mais uma vez, Maria Madalena na cena da ressurreição. E no verso 18 do mesmo capítulo, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então, percebam, Maria Madalena é colocada aqui pelos evangelhos como uma mulher que foi liberta de 7 demônios. Ah, Helena, mas imagina, ser possessa de 7 demônios, essa mulher deve ter aprontado. Pode ser, mas não é isso que a Bíblia fala. Não fala que ela foi adúltera, que ela foi prostituta, não fala nada disso. Fala que ela foi liberta de 7 demônios. E fala que era uma mulher extremamente devotada ao Senhor. O que é importante aqui, o que eu quero enfatizar aqui, não é se Maria era adúltera ou não era, se tinha uma vida promíscua ou não tinha, se tinha 1 milhão de pecados ou não tinha. O que esses 7 demônios levaram ela a fazer? Não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é a maravilhosa graça que alcançou e libertou Maria Madalena. E a partir desse momento que Maria foi liberta de 7 demônios, ela se voltou totalmente para Jesus. Ela se tornou uma mulher totalmente entregue, totalmente rendida, totalmente devotada, totalmente apaixonada pelo Senhor. Uma adoradora. Adoração é amor extremo. E amor extremo a Deus, adoração ao verdadeiro Deus, quando não é ao verdadeiro Deus, se torna idolatria. O que é idolatria? A adoração distorcida, a adoração deturpada, a adoração voltada para aquilo que é falso. Agora, a adoração só pode ser dada ao verdadeiro Deus. O que não é adoração é a idolatria. A questão que eu queria que vocês percebessem é que o coração do homem busca um ídolo. Nós precisamos de adorar alguma coisa. Nós estávamos até comentando aqui, quando as pessoas vão para o show, né? Como é que as pessoas ficam com a mão para o alto? A alma humana tem um vazio que só Deus preenche. Mas se Ele não preencher, as pessoas vão buscar outros ídolos. Elas procuram times de futebol, atores de Hollywood, elas desvirtuam completamente os seus afetos, elas se apaixonam por uma pessoa que vai acabar sendo a destruição da vida dela. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. E quando o texto bíblico diz isso, ele não está querendo dizer que você não pode confiar em ninguém, não. Que você tem que ter desconfiança de todo mundo. Maldito o homem que não confia no homem. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. É maldito o homem que coloca em outro ser humano a sua esperança, a sua expectativa. Porque só Deus pode suprir todas as nossas expectativas. Só Deus pode saciar a fome e a sede que o homem tem. E, gente, o lugar não fica desocupado.
Se nós não ocuparmos o trono da nossa vida com o verdadeiro Deus, um falso Deus logo se apresenta. O problema é que a idolatria sempre traz consigo a destruição. Despedaça corações, leva as pessoas aos atos mais insanos, em nome do amor, inclusive. Elas matam, elas tiram a própria vida, elas cometem os maiores absurdos por causa do ídolo. Por causa do time de futebol, quantas pessoas já se mataram, quantas pessoas perderam a vida. Por causa de um casamento adoentado e ciumento, quantas mulheres já foram assassinadas. A idolatria traz consigo o dano. A adoração traz consigo liberdade e vida. E é isso que Maria Madalena estava experimentando. Liberdade e vida. Parecia que ela estava aprisionada, né? Vivendo, servindo. Às vezes as pessoas olham a gente servindo a Deus e falam assim, que povo doido. Servindo, indo para a igreja, não bebe, não fuma, não puxa um baseado. Não pode nada. Não, gente, a gente pode tudo. Mas escolhemos a melhor parte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Maria Madalena entendeu e respondeu com a sua devoção. E você? Será que você tem respondido a Deus pela salvação, pelo livramento, pela graça? Será que você tem respondido com a sua devoção? Hoje nós muito ouvimos falar da hipergraça. Pessoas que não entendendo nada sobre a graça, dizem que como são salvas pela graça, não precisam fazer nada para ser salvas. E de fato, não somos salvos pelos nossos méritos. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o fato é que quando entendemos e experimentamos tão grande salvação, nós jamais seremos os mesmos. Nós jamais voltaremos a rolar no vômito do nosso pecado. Nós jamais continuaremos percorrendo a mesma jornada de destruição. Nós entramos pelo caminho da vida e seguiremos pelo caminho da vida. Que o seu relacionamento com Deus não seja apenas um relacionamento utilitarista, onde Deus se torna seu servo. Isso não existe. Que você experimente a paternidade de Deus e que Ele inaugure na sua vida um novo e vivo caminho, onde você viva como Maria Madalena, uma adoradora, rendida, entregue, serva, dependente, confiante e apaixonada. Que Deus abençoe você. E agora nós vamos para o conselho profissional. Vocês estão gostando, gente? Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu tenho aprendido muito com o nosso time maravilhoso de conselheiros, né? De profissionais aí. Nós temos a Virgínia Pérez, que é sexóloga, nós temos o Diogo Gonçalves, que é o consultor de finanças, nós temos a Aline Girundi, que é a nossa advogada, que tem nos ensinado tanto. Mas a pergunta de hoje é para a nossa querida doutora cirurgiã plástica, doutora Paula Furtado. Paulinha, tem uma pergunta interessante para você hoje. Vamos lá para a nossa pergunta? Paulinha, a porcentagem de mulheres que se arrepende de procedimentos estéticos é grande? Não, você sabe que não, Helena. É engraçado. Na verdade, a porcentagem de pessoas que voltam para um segundo, um terceiro procedimento é maior do que pacientes que se arrependeram do procedimento. Então, na verdade, é o oposto. O número de porcentagem é grande de pacientes que querem continuar fazendo procedimentos e não das que arrependeram. Interessante, né? As pessoas tem até uma brincadeira que as pessoas falam que viciaram em cirurgia plástica e tal, porque acaba que a autoestima fica tão elevada com um procedimento que você acaba encorajando, né, a fazer outros procedimentos pela aquela sensação
de se olhar e se ver tão bonita, né? E aquela sensação de autoestima estimulada, né? Naquele processo. Então, é interessante isso. Mas realmente a porcentagem de pacientes que arrepende é muito, muito menor do que a porcentagem de pacientes que amaram e querem fazer mais procedimentos. Obrigada, Paulinha, querida. Obrigada pela sua dica, obrigada pelo seu conselho, obrigada pela sua informação. Presta atenção, hein, gente? Cirurgia plástica é coisa séria. Então, se você realmente já ponderou, já orou sobre isso, já conversou com outras pessoas, é fundamental que você encontre um profissional sério. Vale a dica. Que Deus abençoe vocês através da dica aí da Paulinha. E a gente faz o quê? Vamos para as dicas do nosso universo feminino. Será que a gente vai aprender o que hoje? Vocês estão gostando das dicas? E dos livros que a gente está indicando? Gente, leia os livros. É muito importante a gente nutrir as nossas ideias com boa literatura. Antes de mais nada, o livro dos livros, a Bíblia. E depois tem muita gente boa, autores que escrevem, desenvolvem suas ideias como a Bíblia como seu manual de instrução principal. Então, presta atenção nas nossas listas de leitura, compre o seu livro, desenvolva o hábito da leitura. Você vai falar melhor, você vai escrever melhor, além de ter muita informação boa aí, transformando a sua vida. Amém? Vamos lá para a dica de hoje. Olá, mulheres queridas, lindezas, sejam bem-vindas a esse momento só nosso, para nós trocarmos algumas dicas, coisas simples, coisas do dia a dia, coisas para simplificar a sua vida. E a gente sempre começa com o quê? Com uma dica de livro, porque a gente precisa expandir os nossos pensamentos, o nosso vocabulário. Então a gente acredita que a boa leitura é um bom começo para nós nos desenvolvermos, crescermos em vários aspectos. E hoje eu vou quebrar o protocolo. Ao invés de compartilhar com vocês um livro que eu já li e recomendo, eu vou compartilhar com vocês um livro que chegou às minhas mãos e que eu estou doida para ler. Estou convidando você para ler junto comigo. Um livro fresquinho, acabou de chegar, se chama De Eva a Esther. De Eva a Esther, um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. Olha que capa mais linda, gente! A Débora Ottoni é esposa do Marcos Almeida, né? Nosso querido Marcos Almeida, que canta e encanta. A Débora Ottoni é uma mulher muito inteligente e ela reuniu 12 amigas de diversas faixas etárias e pensamentos e enfim, um grupo diverso de mulheres, 12 mulheres, e elas estão contando as histórias das mulheres da Bíblia. Então eu vou ler para vocês, como de costume, a contracapa. Eu estou muito empolgada com esse livro. Ele está sendo super bem recomendado e chegou para mim como um presente. Deixa eu te mostrar a capa novamente. Tá aí, ó. É pela Thomas Nelson. Então entra lá na internet e procura esse livro que saiu pela Thomas Nelson e tá fresquinho. Vamos ler juntas? Vamos lá. 12 amigas se juntaram com a missão de recontar histórias do Velho Testamento, que trazem mulheres como protagonistas e até mesmo antagonistas. Movidas pela pergunta: o que Eva ou Esther diriam se pudessem contar a própria história? As autoras elaboraram e recriaram cenários, comportamentos, verdades. De Eva a Esther é um palco para que a gente assista narrativas apresentadas como nunca antes foram e olhar com mais graça e carinho para a nossa própria jornada. Essa leitura nos lembra do nosso valor, papel e importância, por mais insignificantes e insossas que nossas vidas possam parecer. Convidamos você a abrir essas páginas com expectativa e muita criatividade. Cada parágrafo dessa aventura foi escrito pensando em você. Super legal, né? De Eva a Esther, um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. Tá aí, da Débora Ottoni e mais amigas, ok? Muito bem. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar dessa super dica de como manter a manga arregaçada sem ela toda hora ficar caindo. A manga comprida da camisa, como essa que eu estou usando, a manga comprida do blazer. E aí você já viu essa dica por aí com certeza. Se você ainda não viu, uma boa dica é usar
uma gominha. Aqui em Belo Horizonte, gente, aqui em Minas Gerais, a gente chama de gominha, né? Mas eu não sei de que parte do país você está assistindo Confraria de Mulheres. Mas é esse elástico que a gente usa para prender o cabelo, não é? Então a gente coloca o elástico e faz assim, na manga, para ela ficar fixa, sem toda hora precisar de ficar consertando. Quando você não quer dobrar a manga, quando você quer apenas arregaçar. E principalmente o blazer, né? A gente usa esse efeito muito no blazer. Só que eu venho aqui com um upgrade na dica. Essa gominha aqui, ou essa aqui, como a borracha mais, né? Aquela que muitas vezes usa para prender dinheiro, essas não são indicadas. Por quê, gente? Porque prende a circulação sanguínea e pode ser até perigoso, formar um coágulo, entendeu? Então, nada de usar essas gominhas na aplicação dessa técnica para manter a manga arregaçada. Ah, Helena, então significa que não funciona mais? Não pode usar mais? Pode sim, é só você adquirir esse modelo aqui, olha. Esse modelo, que parece um espiral de caderno, né? Esse modelo você pode usar. E você pode adquirir, esse aqui tá colorido, que eu peguei emprestado com a Sofia, mas você pode usar, por exemplo, um transparente, se a roupa é clara, ou você pode também comprar um pretinho, se o blazer for escuro, azul marinho, preto, né? Porque aí, se vazar um pouquinho, não aparece demais. Então, como é que você faz? Usa exatamente como você usaria o outro, tá? Arregaça a manga, esconde o elástico, ok? Ela vai ficar fixa aqui, não vai descer nem a manga da camisa, nem a manga do blazer e principalmente não vai colocar a sua saúde em risco. Uma vez eu fui experimentar usar uma gominha como essa, gente, quando eu tirei, estava doendo meu braço com uma marca horrível. Então, nada de prender a circulação e poder causar aí algum dano à sua saúde, tá bom? Procura essa gominha aqui em forma de espiral, que ela é macinha, bem flexível, não vai te apertar e vai cumprir a função de segurar a manga da camisa ou do blazer exatamente onde você deseja. Fica aqui a nossa dica e a gente se encontra no próximo quadro de dicas entre a gente, entre nós, aqui na Confraria de Mulheres. É isso aí, e a gente se despede. Acabou a confraria de hoje. Mas na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais dica, com mais palavras de Deus e com mais conselho profissional. Até lá, se Deus quiser.